Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E como você já sabe, estamos fazendo uma série de vídeos sobre a NR12. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a ergonomia na NR12. Então vamos começar. Na parte de aspectos ergonômicos, o primeiro item é o item 12.94. As máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos com observância aos seguintes aspectos. Vamos ao primeiro: atendimento da variabilidade das características antropométricas dos operadores. Então, os trabalhadores não vão ter todas as mesmas medidas, as mesmas proporções, a mesma altura e largura. Eu preciso atender esta variabilidade. Então, geralmente, quem é que tem mais problema? O trabalhador mais baixo e o mais alto. Os extremos geralmente acabam não sendo atendidos. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque esses trabalhadores podem ter maior desconforto e até ficarem doentes em função de não ter essa adaptação. O que mais? Respeito às exigências posturais, cognitivas, movimentos e esforços físicos demandados pelos operadores. Eu preciso que as posturas e movimentos e os esforços dos trabalhadores sejam adequados, mas não apenas a carga física também, mas a carga mental. Então, o trabalhador acaba tomando várias microdecisões, e isso acaba forçando a mente dele, e a gente tem que pensar se essa carga mental e carga física não está acima da capacidade desse trabalhador. Os componentes como monitores de vídeo, sinais e comandos devem possibilitar a interação clara e precisa com o operador de forma a reduzir possibilidade de erro de interpretação ou retorno de informação. Toda vez que o trabalhador vai interagir com a máquina, seja num vídeo, um comando, isso tem que estar extremamente claro para ele não induzir ele a um erro. E ele até complementa dizendo o seguinte: os comandos indicadores devem representar sempre que possível a direção do movimento e demais efeitos correspondentes. Então você percebe nesse comando ao lado as setinhas para cima, para o lado. Não devemos esperar que o trabalhador decore isso. Ele até com o tempo vai se tornar automático para ele, mas a visualização fica mais fácil e diminui a possibilidade de erro. Redução da exigência de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais. Então, redução da exigência de força dá para entender, né? Pressão, estou pressionando alguma parte do corpo ou usando o corpo pressionando. Preensão, imagina se eu estou pegando algum objeto, utilizando a mão fechada, envolvendo com o polegar também. Esse tipo de força, por exemplo, uma alavanca, deve ter uma exigência que não seja exagerada. Flexão. Imagina que você está com o braço estendido ao lado do corpo e você levantou o antebraço. Ao fazer isso, você está fazendo a flexão dele. Se você fizer o sentido contrário, afastando o braço do antebraço, você está fazendo a extensão. Torção é quando você, por exemplo, vira a cabeça para o lado. Você está torcendo a cabeça. Então, nesses casos de movimentos, a gente tem que avaliar se isso não está trazendo algum desconforto para o trabalhador e possível doença. O item 12.95. Os comandos das máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos com observância aos seguintes aspectos. Bora ver o primeiro. Localização e distância, de forma a permitir manejo fácil e seguro. Então, esses comandos não podem ficar muito distantes, porque se ficar muito distante, sai da área de alcance do trabalhador e acaba forçando mais braço, ombro, coluna e tudo o trabalhador. E a localização também para fazer com que fique fácil e que não haja também a possibilidade, de forma involuntária, o trabalhador acionar ou desligar este comando. Instalação dos elementos de acionamento manual ou a pedal, de forma a facilitar a execução da manobra, levando em consideração as características biomecânicas, ou seja, os esforços, e antropométrica dos operadores, ou seja, as dimensões, as medidas desse operador. Você percebe na foto ao lado que esse pedal não está muito adequado. Imagina que ele tenha que fazer isso com uma certa frequência. Vai trazer bastante desconforto para esse trabalhador. 12.96. As máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos
e operados, levando em consideração a necessidade de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas. A gente escuta isso o tempo todo na NR17. O que é isso? Eu adaptar o posto de trabalho à parte fisiológica, o corpo humano e a interação com o ambiente, o ruído, o calor e a questão cognitiva, a questão psicológica. E o que mais? Oferecendo condições de conforto e segurança de trabalho, observando o disposto na NR17. Lógico, esse item aqui da norma tem tudo a ver com a NR17, que é de ergonomia. A gente tem que atender a ambas. E os assentos utilizados na operação de máquinas devem possuir estofamento e ser ajustáveis à natureza do trabalho executado, além do previsto no subitem 17.3.3 da NR17. Então, a necessidade de estofamento e ajuste de altura. E também atender o 17.3.3. O 17.3.3 já fala, lá na NR17, já fala do ajuste de altura. Mas o que ele fala a mais? Ele fala que o assento deve ter pouco ou nenhuma conformação. Ou seja, ele não deve ter a forma específica, por exemplo, da perna da pessoa, porque isso vai ser adequado para um determinado grupo, mas para outros seria inadequado, porque as pessoas têm dimensões diferentes. Fala também da borda frontal arredondada, porque se a borda da cadeira não for arredondada, vai haver compressão mecânica, o que vai dificultar a circulação do sangue, trazendo desconforto também. Fala também que o encosto deve ter a forma levemente adaptada ao corpo, com a proteção da região lombar. Então, você percebe que o encosto da cadeira ele não é reto, ele tem uma certa curvatura, que é justamente para dar mais conforto ao trabalhador. Isso tudo deve ter sido pensado também nos assentos para as máquinas. O item 12.98, os postos de trabalho devem ser projetados para permitir a alternância de postura e a movimentação adequada dos segmentos corporais, garantindo espaço suficiente para a operação dos controles nele instalados. Então, olha, alternância de postura. Por exemplo, trabalhar sentado e em pé no mesmo posto de trabalho. Isso é possível? Até é. Mas o que eu deveria fazer? Eu precisaria que o posto de trabalho fosse mais alto para que eu pudesse trabalhar em pé. E, quando o trabalhador quiser sentar, ele teria um assento mais elevado. E aí eu teria que levar o pé dele até o chão com apoio para os pés, né? Para ele não ficar com o pé pendurado. Que é o que fala o item seguinte, ó. Deve ser fornecido apoio para os pés quando os pés do operador não alcançarem o piso, mesmo após a regulagem do assento. Então, caso eu subir muito o assento para poder ficar com os cotovelos mais ou menos na altura da bancada, e aí eu não consigo encostar no chão, eu utilizaria o apoio para os pés para dar esse conforto ao trabalhador. E os locais de trabalho das máquinas e equipamentos devem possuir sistema de iluminação permanente que possibilite boa visibilidade dos detalhes de trabalho para evitar zonas de sombra ou de penumbra e efeito estroboscópico. O que é isso aqui? Ó? Em relação à iluminação, é óbvio, né? Toda vez que eu tenho uma boa iluminação, eu evito acidentes. Então, preciso ter essa iluminação adequada. E o efeito estroboscópico, o que seria? Quando você olha para uma luminária, não parece, mas ela está apagando e acendendo e você não consegue perceber porque o nosso olho não tem essa percepção em microsegundo. Se ela fizer numa velocidade tal, vai parecer que ela está o tempo todo acesa. Agora imagina que eu tenho uma peça girando de uma determinada máquina. Se ela girar na mesma velocidade, na mesma frequência, o que pode acontecer? A gente pode achar que esse equipamento está girando está parado, ou dependendo da frequência, pode parecer que esse giro está para frente, ou até pode parecer que esse giro está para trás. Isso pode causar um problema sério, um futuro acidente ao trabalho, porque imagina você encostar no equipamento achando que ele está parado, mas é em função desse efeito estroboscópico. Então isso tem que ser muito bem pensado. Espero que tenham gostado. E se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo ou manda um e-mail para a gente. Manda um e-mail para sobralj@hotmail.com ou entra lá no site do gestor, Segurança Trabalho NWN. E aproveita para curtir, compartilhar e não se esquece de fazer a sua inscrição. Toda semana a gente faz um vídeo novo para você. Então se inscreve aí. E quer receber os slides deste vídeo? É muito fácil. Basta mandar um e-mail para mim, para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até a próxima semana.